Em outubro de 1988 foi publicado o livro extraordinário de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta, porventura o mais extraordinário de todos os seus notabilíssimos livros. Foi uma edição em 2 volumes, que totalizam mais de 1500 páginas. Logo no início do ano seguinte, em 1889, peço desculpa, alguns estudantes reuniram-se regularmente, semanalmente, na verdade, com a Sra. Blavatsky para colocarem perguntas sobre justamente o livro que tinha acabado de ser publicado. Eram estudantes dedicados de teosofia, não só estudantes dedicados, mas trabalhadores que serviam a causa teosófica de todas as maneiras que lhes eram possíveis e, portanto, colocaram muitas perguntas de excepcional interesse. Embora de forma improvisada, sem o rigor que, naturalmente, uma explanação por via escrita assegura mais facilmente, a Sra. Blavatsky respondeu todas essas inúmeras perguntas que foram colocadas ao longo de um conjunto de 24 sessões, cerca de 6 meses, durante cerca de 6 meses, portanto, e oferecendo assim explicações complementares, informações e insights complementares àqueles que se encontram, e em tão grande quantidade, em A Doutrina Secreta e nas suas restantes obras e artigos. Numa obra total que atinge quase 15.000 páginas. Bom, a verdade é que julgou-se durante muitos anos que a maior parte das atas retiradas dessas 24 sessões estavam perdidas. Em 1890 foi publicado o resumo de 10 ou 11 reuniões, do total de 24, um resumo sucinto, embora editado e bem elaborado, obviamente, supervisionado pela Sra. Blavatsky, e que constituiu as Transactions of the Blavatsky Lodge. Mas, desde então, nunca mais nada tinha sido feito relativamente ao total das 24 atas, porque se julgou, durante quase um século, que elas se haviam extraviado, se tinham perdido. Mais para o fim do século XX, foi possível, de uma forma que não podemos aqui explicar, mas que se encontra no livro de que estamos a falar, foram identificadas essas atas e seguiu-se depois um processo algo moroso, conducente à sua publicação, à sua digitalização, que foi feita pelo conhecido teósofo Michael Gomes, e finalmente, em 2010, ou seja, mais de 120 anos depois da realização dessas reuniões, foi finalmente feita a primeira edição em inglês destes comentários à Doutrina Secreta. Seguiu-se uma outra edição em inglês. Em 2019, ou início de 2020, foi também feita uma edição em língua espanhola e o ano passado chegou a vez da edição em língua portuguesa, que o Centro Lusitano de Unificação Cultural se orgulha e, digamos assim, tem nisso a maior alegria e satisfação de ter trazido à luz do dia. O livro saiu mais propriamente no dia 15 de setembro de 2020, peço desculpa, 15 de setembro, justamente um ano, curiosamente, de termos anunciado a sua publicação,
quando lançámos o volume 3 dos textos seletos de Helena Blavatsky. Bom, cabe dizer aqui que o papel que tivemos em Portugal foi o de editor e de revisor. Nomeadamente para encontrar um meio termo entre o modo de se expressar dos nossos amigos e irmãos brasileiros e o modo de nos expressarmos aqui em Portugal, que, obviamente, como todos sabemos, e até é enriquecedor, tem algumas diferenças entre si. De forma que cabe agradecer o trabalho magnífico de tradução feito pelo nosso irmão teosofista Fernando Mansur, também alguns capítulos por Sérgio Moraes, a revisão que foi feita no Brasil ainda por um terceiro teosofista, Raul Branco, e cabe agradecer também a intermediação e a própria autorização para a edição por parte da Sociedade Teosófica de Point Loma, Blavatsky House, na Holanda, e particularmente através do nosso excelente amigo, que já pelo menos 2 vezes estivemos em Portugal, em eventos que promovemos, Barend Vorhan. E é assim, portanto, que este livro sai à luz do dia. É um livro, pelo exposto, da maior valia, porque são os comentários à doutrina secreta, feitos pela sua própria autora. É, portanto, se posso dizer assim, numa linguagem um pouco jurídica, uma interpretação autêntica por quem melhor, pelo menos entre os seres humanos comuns, o poderia fazer. O livro tem bastante dimensão em termos de páginas, 680 páginas. Fizemos um grande esforço para o colocar a um preço acessível e, além das respostas da Sra. Blavatsky e de algumas ilustrações, enriquecemos o livro também, tentamos enriquecer, embora o essencial sejam as respostas de HPB, com algumas ilustrações, com um glossário, com um índice remissivo, peço desculpa, porque num livro tão vasto muitas vezes torna-se difícil encontrar aquilo que num determinado momento estamos a procurar, com alguns certos mais sintéticos e fundamentais da própria doutrina secreta, porque às vezes a pessoa pode não ter à mão quando está a ler este livro, e nesses certos fundamentais está aquilo que de mais essencial foi transmitida nessa magna obra da Sra. Blavatsky. E, enfim, há também uma nota editorial explicando o processo que levou até à edição em inglês e à edição em português, e ainda uma introdução feita pelo já referido Michael Gomes. É uma obra que todo o teósofo, todo o estudante de filosofia esotérica, todo o estudante da tradição de sabedoria universal, certamente irá prezar ter contigo, peço desculpa, é muito importante que o tenha, porque trata-se realmente de uma joia preciosa. Como deixaremos na edição, no final, este livro pode ser encontrado em livrarias ou pode ser pedido diretamente para o Centro Lusitano de Unificação Cultural através do mail ou do telefone que indicaremos. Nesta altura, como sabemos, estamos num período de confinamento, mas ele chegará ao fim e, de qualquer maneira, o mail continuará sempre a ser visto e quaisquer pedidos serão satisfeitos através de envio por correio. Muito obrigado a todos.